Bem-vindo a mais um resumo de filme. Eu sou a Lady e hoje vamos falar sobre um episódio intenso da série Black Mirror, onde duas mulheres se apaixonam intensamente, em um local bem diferente. Então já deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum filme. O episódio começa com Yorkie, uma jovem tímida, caminhando pelas movimentadas ruas de San Junipero. Ela observa uma moça chamada Kelly, tentando se afastar de um homem, chamado Wes. Wes segue Kelly para dentro de uma boate próxima. Yorkie o segue e entra na boate. Ao entrar, ela vê muitas pessoas se divertindo e festejando. Yorkie pega uma bebida e se senta no canto. Ela vê Wes olhando ao redor. Kelly então corre e se senta ao lado dela, depois de ver Wes. Kelly pede a Yorkie que concorde com o que ela disser. Wes vê Kelly sentada ao lado de Yorkie e se dirige até elas. Enquanto Wes se aproxima, Kelly diz a ele que ele está incomodando. Wes responde que não há muito tempo restante. Kelly explica a ele que a semana passada foi apenas uma aventura passageira. Kelly diz a Wes que precisa conversar com sua amiga. Ela acrescenta que sua amiga tem apenas 6 meses de vida. Yorkie a corrige e diz que só tem 5. Convencido, Wes concorda em deixar as garotas em paz. Wes então pede desculpas e se afasta. Kelly pede desculpas e se apresenta a Yorkie. Elogia Yorkie pela improvisação. Kelly explica que Wes não é realmente um cara mau. Ela diz que o conheceu no Quagmire. Yorkie parece não ter ideia do que é, ou onde é o Quagmire. Kelly leva Yorkie ao bar para beberem algo. Ela pede Jack e Coca para ambas. Yorkie, a princípio, recusa, dizendo que só quer Coca. Kelly, no entanto, não lhe dá escolha. Kelly comenta sobre a aparência de Yorkie. Ela primeiro repara nos óculos de Yorkie. Yorkie explica que é mais como um conforto para ela. Kelly então fala sobre o resto do traje de Yorkie. Ela diz que o visual de Yorkie é meio refrescante e autêntico. Enquanto bebem, Kelly pergunta se Yorkie mora lá. Yorkie diz que não, então Kelly supõe que ela seja uma turista. Yorkie diz que é sua primeira noite lá. A música toca e Kelly pede a Yorkie para dançar com ela. Yorkie inicialmente recusa, mas acaba indo com Kelly para a pista de dança. Enquanto dançam, Yorkie começa a se sentir constrangida. Depois de apenas um curto período, Yorkie foge. Kelly corre atrás de Yorkie e finalmente a alcança. Kelly pergunta por que ela fugiu. Yorkie diz que não é muito boa dançarina. Kelly se desculpa por forçá-la a dançar. Ela diz que ficou impaciente e que os sábados à noite acontecem apenas uma vez por semana. Yorkie diz que as pessoas estavam olhando para elas. Ela conta a Kelly que deve ser estranho ver duas garotas dançando. Kelly explica que lá é uma cidade de festas e ninguém está julgando. Yorkie conta a Kelly que nunca esteve numa pista de dança antes. Kelly se pergunta por que isso aconteceu. Yorkie então explica que seus pais não a deixavam fazer nada. Ela conta a Kelly que não podia aproveitar as coisas. Kelly então pergunta o que ela quer fazer. Kelly sugere que elas podem fazer o que quiserem, já que San Junipero é uma cidade festiva. Então, ela começa a ficar íntima com Yorkie. Yorkie se levanta assustada. Yorkie começa a explicar que está noiva. Ela conta a Kelly que tem um noivo chamado Greg. Kelly pergunta se Greg está em outro lugar. Kelly então pergunta a Yorkie se ela quer ir para a cama com ela. Yorkie recusa educadamente e tenta explicar seu lado. Ela pede desculpas e começa a ir embora. Ela olha para trás para Kelly e não vê mais ninguém. Uma semana depois, Yorkie experimenta vestidos diferentes diante do espelho. Ela finalmente decide usar o mesmo visual da semana anterior. A cena corta para Kelly, vendo Wes seguindo-a novamente. Ela adverte Wes, e agora está dando um sinal vermelho para ele. Wes implora para ela parar, e apenas ouvi-lo. Wes então explica que quer uma conexão real, e que os moradores locais são como pessoas mortas. Para isso, Kelly responde que o que tiveram foi apenas uma aventura passageira. Kelly o beija e vai embora. No bar, um homem começa a flertar com Kelly. Yorkie entra na boate e vê Kelly. Depois de vê-la também, Kelly pede ao cara no bar para dançar. Yorkie observa Kelly à distância. Kelly vai ao banheiro e Yorkie a segue. Yorkie diz a Kelly que não sabe como fazer isso. Ela pede a Kelly para facilitar as coisas para ela. Kelly então pergunta se ela quer entrar no seu carro. Kelly e Yorkie são então vistas correndo pela estrada. Yorkie pergunta a Kelly há quanto tempo ela está em San Junipero. Kelly conta que faz alguns meses. Ela continua dizendo que é turista como Yorkie. Elas quase sofrem um acidente e desviam para o acostamento. As duas riem disso depois. Depois de chegar ao bangalô de Kelly, as duas começam a ficar íntimas. Mais tarde, Yorkie revela que nunca dormiu com ninguém antes.
Yorkie, curiosa, pergunta a Kelly quando ela soube que gostava de mulheres. Kelly sorri e diz que também gosta de homens. A conversa fica séria enquanto Kelly fala sobre seu passado. Ela diz que já foi casada com um homem. Esse homem, segundo Kelly, optou por não ficar. Ela então diz que vai se divertir antes de partir. Kelly olha para o relógio e vê que é quase meia-noite. Ela diz a Yorkie que o tempo está acabando. Diante disso, Yorkie diz que elas deveriam apenas ficar ali. A cena termina abruptamente quando chega a meia-noite. Avançando mais uma semana, Yorkie é vista procurando Kelly. Ela pergunta ao barman se ele viu Kelly. O barman diz que não viu Kelly a noite toda. Ele pergunta se ela tentou Quagmire. Yorkie decide ir ao Quagmire mencionado pelo barman. Quagmire é revelado como uma versão mais intensa de uma boate comum. Yorkie de repente encontra Wes. Ela pergunta se ele viu Kelly. Wes diz que não sabe e aconselha ela a tentar em épocas diferentes. Ele sugere que ela procure nos anos 80, 90 e nos anos 2000. Wes então diz que Kelly vale a pena tentar. Uma semana depois, Yorkie continua sua busca por Kelly. As cenas de sua busca sugerem que existe uma viagem no tempo envolvida. Yorkie vai à casa de Kelly, mas ainda não consegue encontrá-la. Outra semana de busca se passou e agora é 2002. Yorkie finalmente encontra Kelly jogando Dance Dance Revolution. Ela tenta se aproximar de Kelly e conversar com ela. Kelly então diz a Yorkie que não lhe deve nada e sai. Yorkie segue Kelly até o banheiro. Ela continua perguntando por que Kelly desapareceu. Kelly diz a ela que era tudo por diversão e que as coisas não estavam mais divertidas. Yorkie fica magoada com o que Kelly disse e vai embora. Sentindo-se mal, Kelly quebra o espelho ao socá-lo. Ela olha para a mão e não vê ferimentos. Ela então olha de volta para o espelho e as rachaduras desapareceram. Sentindo remorso pelo que disse, Kelly começa a procurar Yorkie. Ela se aproxima de um casal e pergunta se eles viram uma garota de óculos. O casal aponta para o telhado. Ela olha para cima e vê Yorkie sentada lá olhando para o céu. Quando Kelly se aproxima, Yorkie pergunta quantas pessoas lá embaixo estão mortas. Kelly responde que por volta de 80 a 85% delas estão. Neste momento, é fortemente implícito que todos eles estão em uma realidade alternativa. Kelly começa a se desculpar com Yorkie. Ela então explica que só quer se divertir ali, e não criar conexões. Kelly diz a Yorkie que acabou gostando dela. Isso, por sua vez, a assustou. Ela explica que foi embora porque não estava lá para a conexão. Antes de Kelly terminar de se explicar, Yorkie a interrompe com um beijo. Mais tarde, na casa de Kelly, Yorkie revela que vai se casar na próxima semana. Ela explica sua situação de forma um pouco vaga, mas Kelly não se importa. Kelly então diz a Yorkie que não tem muito tempo de vida. É insinuado que ela tem câncer e que está se espalhando por toda parte. Yorkie pergunta se Kelly ficará em San Junipero para sempre, depois de partir. Kelly diz que não. Ela então conta a Yorkie que é por causa de seu marido na vida real. O marido de Kelly morreu 2 anos atrás, e decidiu não ir para San Junipero. Kelly explica que ele simplesmente não acreditava no que o lugar representava. Yorkie diz que se não fosse por San Junipero, elas não teriam se conhecido. As duas falam sobre se encontrar na vida real. Isso confirma ainda mais, que elas estão realmente em uma realidade simulada. Kelly pergunta de onde Yorkie é, e diz que pode simplesmente pesquisar. Yorkie diz que é de Santa Rosa, Califórnia. Yorkie acrescenta que Kelly pode se assustar. Kelly diz a ela que está morrendo, e duvida que algo possa assustá-la. Na realidade, uma Kelly envelhecida vai visitar Yorkie. Acompanhada por sua cuidadora, Kelly entra em uma casa de repouso. Parece que ela é esperada, pois vai até o quarto de Yorkie. Elas descobrem que Yorkie é uma mulher idosa tetraplégica. O médico explica que Yorkie não pode responder fisicamente, mas conseguirá ouvi-la. Kelly se aproxima da cama de Yorkie, e diz que é bom vê-la. Quando Kelly começa a sair da casa de repouso, um enfermeiro se aproxima dela. O enfermeiro se apresenta como Greg. Kelly se lembra dele como o noivo de Yorkie. Ele então pede a Kelly para tomar um café e conversar sobre Yorkie. Greg explica o que aconteceu com Yorkie. Ele conta a Kelly que Yorkie está assim há mais de 40 anos. Tudo começou quando ela tinha 21 anos, e contou aos pais sobre sua sexualidade. Como os pais de Yorkie eram muito religiosos, ficaram chateados com essa revelação. Greg então revela que Yorkie dirigiu, e bateu seu carro depois disso. O sistema de realidade virtual San Junipero é explicado por Greg. Nesta realidade simulada, os mortos podem transferir sua consciência, e viver como suas versões mais jovens para sempre. Pessoas mais velhas também podem visitar por apenas 5 horas por semana.
Essas visitas terminam à meia-noite. Greg explica que ele e Yorkie se comunicam através de uma caixa de comunicação há 3 anos. Ele então diz que Yorkie planeja ser eutanasiada e passar sua vida após a morte no sistema de realidade virtual. No entanto, Yorkie não pode simplesmente ser eutanasiada por causa da lei. A lei afirma que a eutanásia só pode ser autorizada por um cônjuge ou familiar. Por causa disso, a única brecha disponível para eles é fazer com que Yorkie se case com Greg. Greg pode então assinar os papéis da eutanásia e permitir que Yorkie passe para San Junipero para sempre. Depois de ouvir sobre a situação de Yorkie, Kelly pede um favor a Greg. Ela pede algum tempo com Yorkie antes de partir. Greg concorda, mas diz que só pode dar 5 minutos a elas. Em San Junipero, Kelly corre até Yorkie e conta o que sabe. Yorkie se desculpa por não ter contado toda a verdade. Kelly então se ajoelha e pede Yorkie em casamento. Yorkie aceita e elas se beijam. De volta à realidade, Kelly e Yorkie se casam. Kelly então autoriza a eutanásia. Com isso, a consciência de Yorkie é transferida para San Junipero para sempre. Yorkie é vista sorrindo enquanto tira os óculos e se senta na praia. Depois de voltar para casa, Kelly entra na realidade simulada para ver Yorkie novamente. Ela aparece em um vestido de noiva e foge com Yorkie. Mais tarde naquela noite, Yorkie e Kelly relaxam na praia. Inicialmente, Yorkie diz a Kelly o quanto está feliz agora que passou para o outro lado. Yorkie então expressa sua frustração por Kelly só poder se juntar a ela por 5 horas por semana. Yorkie impulsivamente pede a Kelly que passe para San Junipero quando chegar sua hora. Kelly diz a ela para aproveitar o momento. Yorkie continua pressionando Kelly, até que ela decide ir embora. Yorkie pede desculpas e tenta impedir Kelly de partir. Ela insiste que Kelly não deve desperdiçar a chance. Ela continua e culpa o marido de Kelly por não ter passado para o outro lado. Ofendida, Kelly dá um tapa no rosto de Yorkie. Ela diz a Yorkie que esteve casada por 49 anos e realmente amou o homem com quem se casou. Kelly explica como foi seu tempo junto com seu marido. Kelly então revela porque seu marido não quis passar para San Junipero. O motivo é a filha deles, Alison. Alison morreu aos 39 anos, e San Junipero ainda não existia. Kelly explica que seu marido decidiu não passar para o outro lado, porque a filha deles não teve a chance. Ela também prometeu ao marido fazer o mesmo. Ela fez essa promessa, mesmo sem acreditar em vida após a morte. Kelly, no entanto, espera que seu marido e filha estejam reunidos. Kelly expressa sua raiva e decepção com Yorkie, enquanto se afasta. À medida que a meia-noite se aproxima, Kelly acelera e bate propositalmente seu carro. Kelly é arremessada após o acidente. Ela se levanta e não vê nenhum ferimento. Kelly então vê Yorkie tentando ajudá-la. Quando Kelly estende a mão para Yorkie, o tempo acaba e ela desaparece. Com o passar do tempo, a condição de Kelly piora. Kelly então decide que é hora. Sua cuidadora pergunta o que ela quer dizer. Ela responde que está pronta para o resto disso. Em San Junipero, vemos Yorkie dirigindo para algum lugar em seu carro. As cenas cortam para Kelly finalmente sendo eutanasiada. O corpo de Kelly é então enterrado com sua família. Na cena seguinte, é revelado que Yorkie estava na verdade dirigindo para buscar Kelly. Afinal, Kelly decidiu passar sua consciência para San Junipero. Lá, ela e Yorkie podem continuar vivendo felizes para sempre. No mundo real, robôs são vistos mantendo os servidores de San Junipero ligados. O próximo resumo que tenho para você é de um filme de ação, onde uma criatura misteriosa está levando pânico a uma cidade. E você vai descobrir o que acontece, assistindo a esse resumo. É só clicar aí nesse vídeo que está aparecendo, e assistir agora. Clica agora e vem.